Pois é, e aqui no estúdio eu converso com o advogado Carlos Henrique Jundi, que representa os servidores do Estado, e com o economista Gilberto Braga. Bem-vindos, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui. Carlos, queria que você começasse dizendo para a gente qual foi a reação dos funcionários com essas medidas. A reação dos servidores é a pior possível. Essa solução, além de atrasada, e muito atrasada, porque a gente já tem problema de pagamento de servidor, hoje o pagamento está atrasado para grande parte das categorias, é tímida. É uma solução que não vai compor essa situação. E essa redução de 30%, por exemplo, nas despesas da maioria das secretarias pode resultar em demissões? A redução que ele está falando é de, diga-se originariamente 800 milhões, depois 1 bilhão, já está chegando a 2 bilhões. Só a folha de pagamento do Estado ultrapassa 2 bilhões de reais ao mês. Essa redução é ao ano. Ou seja, está muito, muito longe do ideal. O servidor ainda corre muito risco de não receber seus salários. O Carlos também teve, além disso tudo, a proibição de se realizar concurso público durante um ano. Você acredita que isso possa também prejudicar o atendimento à população? Não tenha dúvida. O Estado hoje, ele está desorganizado. Ou seja, existem vários setores importantes trabalhando com terceirizados, com pessoas não especializadas, competindo com servidores públicos que estudaram, que gostariam de exercer os seus papéis devidamente, ganhando, inclusive, menos do que esses terceirizados. O Estado não pode discutir absolutamente nada antes de solucionar esses problemas. Redução desse pessoal terceirizado. Bom, e os servidores pretendem se mobilizar de alguma forma? Sim, sim. Já existe uma ação civil pública. Essa ação civil pública viabilizava o arresto de verba pública para pagamento. Foi mantida pelo Tribunal de Justiça, foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal, mas com uma manobra da Procuradoria do Estado, que, diga-se de passagem, recebe em dia. A liminar foi suspensa pelo presidente do Tribunal de Justiça e a gente está trabalhando para que o mais rápido possível ela seja colocada em pauta no órgão especial. Bom, Gilberto, todas essas medidas aí, essa redução de 30%, venda de imóveis, privatização de empresas como a SEDAI, por exemplo, você acha que é esse o caminho? Olha, o caminho é uma conta matemática. Essa conta tem que fechar. Então, seria um paliativo? Olha, é importante você conseguir reduzir as despesas e aumentar as receitas. Então, a gente pode discutir qualitativamente se aonde está sendo reduzido seriam as melhores decisões administrativas. Eu, como economista, estou olhando o seguinte: esse pacote reduz aproximadamente 10% das necessidades do Estado. Portanto, é um passo importante, mas efetivamente não resolve a conta matemática. A conta não fecha, né? Deve 19 bilhões e vão entrar 2 bilhões. A conta continua não fechando. Quando a gente diz o déficit, isso aí já é o dinheiro que falta. Então, na verdade, nós precisamos entender que a despesa anual é maior, né? Quer dizer, esse ano a previsão é de um buraco de 19 bi. Então, o que está sendo proposto é mais ou menos 10% disso. É um passo importante, porém é preciso fazer mais. E aí entra a venda de algumas empresas estatais, a diminuição da presença do Estado em algumas atividades que poderiam ser tocadas com a iniciativa privada, através dessas parcerias, onde o Estado, não apenas num primeiro momento, ele recebe o dinheiro da venda e depois ele vai receber uma espécie de aluguel pela outorga, ou seja, aquele que comprar, por exemplo, uma SEDAI, terá que mensalmente fazer um repasse da arrecadação dos recursos com o fornecimento de água e esgoto para o próprio governo do Estado. Então, nesse sentido, é uma decisão que me parece que visa o médio e longo prazo e não apenas o pagamento do salário atrasado, que é efetivamente importante, mas que não traz uma solução de longo prazo para o Estado. Até porque a venda de empresas, esse dinheiro uma hora acaba, né? Sim, isso tudo, vender imóvel, casa de verão, é simbolicamente importante, mas efetivamente isso não traz um equilíbrio de médio e longo prazo. Então o Estado precisa se melhorar em termos de gestão, valorizar o funcionário público, ao mesmo tempo criar novas formas de financiamento. Porque o funcionário não é ele que tem que pagar essa conta, né? Agora, Gilberto, a possibilidade da revisão do bilhete único também pode atrapalhar milhares de trabalhadores, né? Pode, e aí eu particularmente defendo que nessa revisão seja também enfatizado pelo governo do Estado o combate à evasão de renda
dentro do sistema de transporte urbano do Rio de Janeiro. Por exemplo, o BRT tem 25% de evasão, ou seja, de cada 4 pessoas que usam o sistema, uma não paga, uma força a porta, pula a catraca, e isso acontece de uma forma generalizada. Se o Estado colocar o seu efetivo, tiver formas de punição para evitar, diminuir essa evasão, certamente ele poderá ter mais receita e diminuir, digamos assim, o programa do bilhete único, fazendo com que mais pessoas possam permanecer dentro desse sistema. Bom, Gilberto Carlos, de qualquer maneira, esse pacote tem que ser aprovado pela Alerj. Vocês acham que passa, Gilberto? Eu acho que vai acabar passando, mas eu acho tão importante quanto discutir a questão dos juros da dívida federal que o governo tem estadual com o governo de Brasília. Na prática, isso é metade da necessidade de recurso do Estado. Então não adianta fazer conta aqui sem também fazer o acordo lá em cima em Brasília. Carlos, para você, passa ou não? Eu acho que sim, mas acho que precisa fazer uma discussão política, isso é trabalho do Executivo com os outros setores do Estado, tanto o Judiciário quanto o Legislativo. Carlos Henrique Junde, Gilberto Braga, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui no Repórter Rio. Um ótimo trabalho para vocês.